Bom, nessa aula vamos estar conversando com vocês a respeito da histologia do sistema endócrino. Então, vamos discutir as principais glândulas relacionadas ao controle do nosso metabolismo corporal, né? E falaremos então sobre essas glândulas e como é a sua histologia. Bom, essa aula então tem como objetivos compreender a histologia das principais glândulas endócrinas, né, e observar como cada glândula se diferencia para produzir os seus hormônios. Os livros utilizados como referência para montar essa aula foram esses mostrados aí: Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, As Bases de Histologia do Néter e Princípio de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Tá? As imagens que serão mostradas nessa videoaula, as fotos das lâminas foram realizadas no nosso laboratório morfofuncional. Então vamos começar falando da hipófise, né? A hipófise é uma glândula que fica localizado, né, na base do cérebro, né, conectada ao hipotálamo por uma estrutura denominada infundíbulo, né, e que recebe, né, hormônios ou fatores de liberação, né, do hipotálamo, no sentido de controlar a secreção dos hormônios produzidos por ela. Essa hipófise ela é dividida em duas regiões principais, uma região denominada neurohipófise e uma região denominada adenohipófise, certo? Nessa imagem que nós estamos observando aqui do lado, nós conseguimos ver uma região mais central, circular, que diz respeito à neurohipófise. Ela fica mais clara, como vocês podem observar, em função de ela ser preenchida por axônios de neurônios, né, que tem mielina. Então, como tem aquela bainha de mielina em volta do axônio, essa região fica menos corada, porque a mielina não tem muita afinidade pelo corante, né? E a adenopófise, né, que é a maior parte da glândula, né, e que é quem realmente produz diversos hormônios, certo? Ela é mais corada, né, tendo o seu revestimento aí por uma cápsula, né, e cobrindo toda a glândula. E aí ela tem porções de colorações distintas, certo? Que detalharemos posteriormente. Bom, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Nós temos três regiões distintas da hipófise aqui. A pars nervosa, que é a região da neurohipófise, e na região da adenohipófise, nós temos a pars intermédia, seria toda essa região aqui mais próxima da neurohipófise, né? E a pars distalis, que é essa outra região, né, que ficaria mais externa, logo abaixo da cápsula de revestimento, certo? Como eu já citei, né, a pars nervosa ela fica mais clara porque tem muito axônio de neurônio e, consequentemente, tem bainha de mielina, né, e isso dificulta ela a ficar corada, então ela fica mais clara mesmo na visualização no microscópio, né? A pars distal ela tem uma tendência de coloração mais avermelhada, então ela fica um pouco mais avermelhada. Quando a gente ampliar mais, a gente vai ver melhor isso, né? E isso se deve à presença de células chamadas cromófilas acidófilas, certo? Então tem grande quantidade dessas células que coram seu citoplasma de um rosa para vermelho, né, fazendo com que ela fique mais nesse tom mais avermelhado. Já a pars intermédia, ela se torna um pouco mais azulada porque ela tem principalmente as células cromófilas basófilas, certo? Que tende a ter uma coloração azulada no seu citoplasma, fazendo então que ela tenha essa região fique mais voltada para o azul,
Ainda com relação à hipófise, né, tem uma região próxima ao infundíbulo que a gente vê essa área que está delimitada pela seta aqui, ó, certo? Que nós chamamos de pars tuberalis, né? Ela não produz hormônios, certo? E nessa região ela separa a pars nervosa da pars distalis, né? No restante da glândula você tem a pars intermédia no lugar da tuberalis, certo? Essa fica mais próxima ao infundíbulo, lá em cima, né? Certo? Então na região do infundíbulo a gente acha essa pars tuberalis, que é uma região não produtora de hormônios. Bom, nessa imagem nós temos duas regiões da hipófise, né, em maior aumento agora. A pars distalis e a pars intermédia. Então, quando a gente olha a pars distalis, a gente encontra aqui, ó, essa parte do círculo azul, né, essas células, certo, de citoplasma rosado, né, que são chamadas então de células cromófilas acidófilas, ou seja, células que têm afinidade pelo corante, né, e tem característica acidófila. Então ela cora de rosado para vermelho, dependendo aí da intensidade do corante e da luz do microscópio, etc. Né? Então, essas aqui, ó, todas essas células são cromófilas acidófilas. Né? Temos ainda essas outras células aqui, delimitadas por esse círculo vermelho, que são células cromófilas basófilas, ou seja, elas coram seu citoplasma mais para o azul, né? Tornando aí, ou dando a ela uma intensidade diferente de coloração. Observe que essa fica mais roxa e essa fica mais para o vermelho. Né? E ainda temos um pequeno grupo de células, que são as células cromófobas, que estão delimitadas por esse círculo verde. Né? A célula cromófoba, ela quase não se cora, né? Ela não tem, por isso o nome cromófoba, né? Ela não gosta de cor, não tem afinidade pelo corante, por isso cromófoba, né? E aí, consequentemente, ela não cora direito. Certo? Todas essas células aqui estão na região da pars distalis. Quando a gente olha a pars intermédia, que é essa outra imagem que está ao lado aqui, a gente observa que nós temos uma prevalência, né, de células cromófilas basófilas. Certo? Então, por isso, você vê que ela fica mais para o roxo, né, do que para o rosado, como fica a pars distalis. Então, a pars distalis tem mais células cromófilas acidófilas e a pars intermédia tem mais células cromófilas basófilas, certo? Sendo que em ambas nós podemos encontrar as cromófobas, mas elas sempre são em pequeno número. Bom, agora nós vamos falar da tireoide e da paratireoide. Né? Essas glândulas ficam, né, na região anterior do pescoço, né, anatomicamente falando, certo? E a tireoide ela é maior, uma glândula que relativamente grande, né? E a paratireoide, na verdade, são 4 pequenas glândulazinhas que ficam por trás da tireoide. Então a tireoide ficaria grande, envolvendo, né, essa região aqui do pescoço, certo? E a paratireoide ficaria por trás dela. São 4 glândulazinhas pequenininhas atrás da tireoide. Nesse corte aqui que nós estamos olhando, nessa lâmina, nós temos um pedaço da paratireoide, de uma das paratireoides, e um pedaço da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula folicular, ou vesicular, como queiram chamar. Quer dizer o quê? Que ela produz a sua secreção e armazena ela dentro desses folículos.
para liberar quando for necessário. Então, ela tem essa característica, né? Já a paratireoide não é folicular, ela é cordonal, como a maioria das outras glândulas, né? Ou seja, as células armazenam a sua secreção dentro do próprio citoplasma celular e liberam ele gradativamente. Na tireoide, não. Quando a gente ampliar mais a imagem, a gente vai ver melhor esses folículos. Mas já dá para perceber eles aqui, ó. Isso aqui é um folículo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e assim sucessivamente. Então, a secreção estaria aqui dentro, né? Ela cora, inclusive nós chamamos ela de coloide, né? Em função dessa coloração rosada, né? Contendo aí uma proteína que fica ligada aos hormônios em produção, né? Para que eles sejam liberados posteriormente. Tá? Bom, então, ampliando aquela parte, aquela região da tireoide, nós vamos ver isso aqui, ó, certo? Está aqui o folículo, certo? As células que formam o folículo são chamadas de células foliculares, e são essas células que produzem os hormônios da tireoide, o T3, o T4, certo? Que são hormônios relacionados a regular o nosso metabolismo, no sentido de quanto de energia nós vamos gastar naquele dia, né? Então, a gente acorda pela manhã, a tireoide entra em ação, produz T3 e T4, e dependendo da quantidade de T3 e T4, o nosso corpo vai ficar disponível a se gastar mais ou menos energia naquele dia. Ok? Então, essas células que formam o folículo é um epitélio cúbico simples, certo? São as células foliculares. Dentro desse folículo fica uma proteína, né? Aonde estão ligados os hormônios no formato de T1 e T2. Quando vai ser liberado esse hormônio, eles se juntam, e aí se juntar um T1 com um T2, vira o T3. Se juntar dois T2, vira o T4, certo? E aí isso é liberado. Tá? Esse será melhor detalhado na aula de fisiologia endócrina. Do outro lado, na outra imagem, a gente vê ó, o folículo e vê umas células fora do folículo que tem um citoplasma meio arredondado, né? Ó, essa aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? E que cora com uma coloração um pouquinho mais escura do que as células foliculares. Essas células são denominadas células parafoliculares, ou seja, ela não faz parte do folículo. Essas células parafoliculares, elas produzem um terceiro hormônio da tireoide, que é a calcitonina, que é um hormônio que tem a ver com regular o metabolismo do cálcio no nosso corpo, certo? Então, eu tenho células foliculares, formando o folículo, e entre os folículos, a gente encontra células parafoliculares. Observe que tem algumas células foliculares soltas aqui, ó. Isso é algum folículo que se degradou, né, para dar origem a um novo folículo. Então, há um processo de renovação celular. Então, essas células, apesar de não estarem no folículo, observe que ela é meio cúbica, né? Então, ela é uma célula folicular de um folículo que se desfez, certo? Agora, essas do citoplasma mais amplo, ó, aqui, ó, tá vendo? E de uma coloração mais forte é que são as células parafoliculares. Muitas vezes ela tem um formato mais arredondado, mais globoso, né? Certo? Célula parafolicular, que produz então a calcitonina, que é um hormônio relacionado com o metabolismo do cálcio. Já na região da paratireoide, que é aquela região mais roxa que a gente viu na imagem inicial, que tinha a tireoide e a paratireoide juntas, nós observamos dois grupos de células. As células
principais, que é essa mais roxinha, do núcleo mais corado mais forte, o citoplasma também cora mais para o roxo, certo? Que são as células que produzem o hormônio da paratireoide, o paratormônio, também relacionado ao metabolismo do cálcio, certo? E temos as células oxifilas, que estão delimitadas aqui ó, pelo círculo amarelo. Essas células clarinhas são em menor número, certo? E não produzem hormônio. Pelo menos até hoje não se identificou nada que seja produzido por essa célula, certo? Acredita-se que ela é uma célula inativa. Ou uma célula, por exemplo, que já trabalhou muito e entrou em processo de aposentadoria celular, se a gente pode chamar assim, né? Ou seja, se tornou uma célula inativa que não produz mais hormônios e por isso o seu citoplasma muda, né? Em função de não ter mais tão desenvolvida nas células as estruturas celulares relacionadas à produção e liberação hormonal, né? Então, células principais, né? Coradas intensamente em maior número, e células oxifilas, e células então inativas, sem produção hormonal. Bom, agora nós vamos falar da adrenal. A adrenal é uma glândula em formato triangular que fica posicionada em cima de cada rim, ou seja, temos duas adrenais, né? Uma do lado esquerdo, outra do lado direito do corpo, em cima dos rins. Por isso, por muito tempo, ela foi chamada de suprarrenal, porque ficava acima do rim. Mas como ela é uma glândula que produz o hormônio adrenalina, né, ela acabou se dando preferência ao nome de adrenal. Então, ela é mais usado hoje, né, o nome de adrenal do que de suprarrenal. Bom, essa glândula a gente tem duas regiões a serem destacadas. Uma região mais externa, que envolve toda a glândula externamente, né, que é coberta por uma cápsula, que é o córtex. E uma região mais central, que é a medula. Nessa imagem lateral aqui, a gente consegue ver ó, o córtex, né, em maior aumento, tá vendo? Então, tudo isso aqui é o córtex, e aqui no centro a medula. Então, está pegando um pedaço do córtex e um pedaço da medula nessa imagem aqui, ok? Bom, nessa imagem a gente ampliou a imagem, detalhou uma parte mais externa da medula, da adrenal, né? Então aqui está a cápsula, está até a região da cápsula está delimitada por esse quadrado vermelho, esse retângulo vermelho, né? Então isso aqui é a cápsula de revestimento, não tem produção hormonal nenhuma aqui. E logo abaixo da cápsula a gente tem essa região que fica mais escurinho, né? Os núcleos mais juntos e mais para o roxo, certo? Que forma então uma região do córtex, que é a zona glomerulosa. Essa zona produz o hormônio aldosterona, certo? Esse hormônio tem a ver com regular o metabolismo do sódio no nosso corpo, certo? Ele regula a excreção de sódio ou não do nosso organismo. Então, zona glomerulosa. Essa parte, depois da zona glomerulosa aqui, ó, já começa uma outra zona da adrenal que nós vamos detalhar a seguir. Então, abaixo daquela zona glomerulosa, onde eu delimitei na imagem anterior com o apontador, né, nós temos essa região aqui, é a maior parte do córtex, certo? Que é a zona fasciculada, que eu peguei a parte final dele já para mostrar junto com a zona fasciculada, que é a região que produz o hormônio cortisol, certo? Que é um grupo, né, o principal hormônio de um grupo de hormônios chamado glicocorticoides, né? E que são hormônios importantes para combater o estresse no nosso corpo. Tá? E a terceira região do córtex forma a zona reticulada. Você vê que ela é mais para o roxo, como a glomerulose, as células são um pouco maiores, citoplasma mais amplo,
e ela tem esses retículos, esses espaços, né, dentro dela, e por isso ela é chamada de zona reticulada. A zona reticulada produz os hormônios androgênios, certo? Tanto no homem como na mulher. O principal representante de androgênio produzido por essa glândula é a dehidroepiandrosterona, certo? Então, a zona reticulada, ok? Então, zona fasciculada, que é a maior parte da glândula, que vai produzir o cortisol principalmente, e a zona reticulada, que vai produzir, então, os androgênios. Tá? Aqui já dá para ver um pedacinho da medula. Ó. Isso aqui já é a medula. Ela é mais clara do que a zona reticulada. A zona reticulada fica meio que envolvendo a medula. Né? Então, essa aqui já é a medula da adrenal. Então, nessa imagem, a gente já está dando destaque agora à medula da adrenal. Certo? Essa medula produz dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. 70% da secreção é adrenalina e 30% é noradrenalina. Os dois hormônios têm ações semelhantes, né? O que muda um pouco é a afinidade dos hormônios por determinados receptores existentes nas células. Né? Mas tem a ver com regular o nosso organismo para prolongar, né, quando estamos em perigo, a nossa resposta, né, de fuga ou luta, quando estamos numa coisa de perigo, ou de tensão, ou de esportividade, né, durante uma disputa, um futebol, uma coisa assim, né, a adrenalina trabalha nesse sentido. Tá? Então, ó, nessa imagem aqui eu consigo ver ó, um pedacinho da zona fasciculada, uma parte da zona reticulada e a medula da adrenal, certo? Aqui então vai produzir cortisol, aqui vai produzir androgênios e aqui vai produzir adrenalina e noradrenalina. Não dá para pegar nessa imagem aqui, não deu para pegar a zona glomerulosa que estaria mais externo na glândula. Outra glândula importante na regulação do nosso metabolismo corporal é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, né, em que a maior parte dele é constituída da parte secretora exócrina, né, do pâncreas, produzindo as enzimas digestivas importantes para realizar o processo de digestão corporal do nosso organismo, né? E nós vemos dentro do pâncreas pequenos grupos celulares, estão delimitados aqui por esses círculos azuis, ó, que são chamados de ilhotas pancreáticas. Né? São pequenas ilhas de células, grupos de células, diferentes do restante do que existe no pâncreas, que é onde produz o hormônio insulina e o hormônio glucagon, principalmente. Tem outros hormônios, mas principalmente insulina e glucagon, que são hormônios que estão relacionados a regular a quantidade de glicose que circula no nosso corpo, no sangue. Né? Então, quando aumenta a glicose, produz insulina, a glicose é usada, né, é distribuída para as células, e quando a glicose diminui, o glucagon aparece para reequilibrar o sistema, né, e gerar uma certa economia de glicose e para que se quebre as reservas de glicose e volte o nível de glicose aos seus valores normais. Tá? Vamos ampliar um pouquinho essa imagem. Então, ó, a ilhota ó, é esse grupinho de célula mais claro que nós estamos vendo aqui. Ó. Isso aqui é a ilhota pancreática. O restante são ácidos produtores de enzimas digestivas. A ilhota produz os hormônios, insulina e glucagon. A secreção produzida nos ácidos pancreáticos se destinam a esse canal aqui, que é o ducto pancreático, né? Então, aí é um pequeno ducto pancreático que vai se ramificar até chegar em ductos maiores, né? O ducto principal. E
liberar, então, lá no intestino, né, as enzimas digestivas que o nosso corpo necessita, certo? Para fazer a digestão. Já a ilhota não tem conexão com o ducto. Ela joga direto na corrente sanguínea. Então, aqui dentro da ilhota tem capilares sanguíneos, né, que vão receber os hormônios produzidos pelas células, né, dessa ilhota, certo? Então, temos 4 tipos distintos de células dentro dessa ilhota, cada uma produz um hormônio diferente, mas nessa coloração, essas células não são perceptíveis a distinção entre elas. Existem metodologias de coloração especial que conseguem, né, separar isso em tipos diferentes de células. Mas nessa coloração normal, né, de hematoxilina e eosina, que nós estamos olhando aqui, essas células não se distinguem. Tá? E por último, nós vemos aqui uma parte da glândula pineal. Né? A glândula pineal é uma glândula que fica lá conectada, né, na base do cérebro também, próxima à hipófise, né? E que é aumentada ela aqui, a gente vê, né, um monte de célulazinhas, né, que são produtoras do hormônio melatonina, né? Um hormônio que tem a ver com regular o nosso ciclo de vigília e sono, né? Fica acordado, fica dormindo e tal, né? Essa relação, o hormônio, né, que relaciona isso com a gente é a melatonina, certo? Então, que é produzido então pela glândula pineal. Então, basicamente, a gente tem um único tipo celular nessa região da glândula, né? Onde é produzido, então, esse hormônio chamado melatonina. Bom, então, gente, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês, né, em termos de histologia do sistema endócrino, né? E espero que tenha ficado claro, né? E vocês vão ter a oportunidade de ver essas lâminas lá no laboratório, né? Todas essas lâminas, nós temos elas lá no laboratório para que vocês possam, né, a partir do checklist, verificar e observar com mais detalhes essas imagens. Então, qualquer dúvida estaremos à disposição.